Boa noite, pessoal. Gente, eu queria compartilhar com vocês meu devocional de hoje. Deus falou muito comigo e eu creio que vai falar muito com você também. Se encontra lá no livro de João, no capítulo 5, né? A passagem conta a história de um homem que sofria de uma enfermidade. Ele era paralítico há 38 anos. Então, há 38 anos, esse homem, ele clamava, ele esperava por um milagre. E ele vivia à beira de um tanque. E junto com ele, na beira desse tanque, existia uma multidão de pessoas com vários tipos de enfermidade. Pessoas com os mesmos problemas que ele, pessoas coxas, cegos. E ali naquela localidade onde existia esse tanque e essas pessoas enfermas, ali naquela redondeza, estava a acontecer uma festa do povo judeu, né? E Jesus estava ali, porque Jesus estava a subir a Jerusalém para fazer parte dessa festa, né? Só que Jesus mudou o caminho e foi até o tanque, porque algo chamou a atenção de Jesus. Algo na história daquele homem chamou a atenção do Senhor. E eu faço uma pergunta para você. Você tem chamado a atenção de Jesus para as suas causas, para a sua vida? Você tem chamado Jesus para estar na direção? E Jesus foi até aquele homem. Jesus escutou as queixas daquele homem. E Jesus chegou até aquele homem e eu creio que ele deve ter contado para o Senhor Jesus o que estava se passando, apesar de Jesus já saber toda a vida dele. Eu penso eu que ele deve ter contado para Jesus como tudo aconteceu, como ele se sente. E na minha visão eu consigo ver uma promessa que aquele homem tinha e 4 grandes decepções que, com o passar do tempo, ele nutriu. Como assim, Luana? Uma promessa e 4 decepções. Uma promessa que ele tinha de cura, de o Senhor curar ele daquela enfermidade, né? Que há 38 anos assolava a vida dele. Mas também 4 decepções. E uma das decepções que eu consigo ver através dessa mensagem é com o tempo, né? Quem sabe aquele homem, ele já estava cansado do tempo de espera, como muitas das vezes acontece conosco, né? Nos esquecemos que o Senhor, ele tem controle do tempo, de todas as coisas, que as circunstâncias que nos causam dor, sofrimento, muitas das vezes nos deixa esquecer essa parte, que o Senhor, ele tem controle de todas as coisas, inclusive do tempo, né? E Jesus faz uma pergunta para aquele homem. Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. Só que, como eu falei, aquele homem, ele já se encontrava num estado de decepção, que a resposta dele não foi clara. E quando Jesus, né, perguntou a ele se ele queria ser curado, algo me chamou a atenção, porque de imediato ele não falou assim, há tanto tempo que ele esperava, de imediato ele não falou assim, Senhor, eu quero ser curado, né? Chegou o meu momento, chegou a minha bênção. Não, aquele homem, ele já se encontrava num estado de decepção com o tempo, que ele quis justificar o porquê que ele ainda não tinha sido curado para Jesus, falando que não tinha ninguém que o jogasse ao tanque quando as águas fossem agitadas. E aí eu percebo uma segunda decepção. Esse homem já estava decepcionado com o homem, porque todas as vezes que a água era agitada, outra pessoa passava na sua frente. Então ele não tinha oportunidade. E a segunda decepção que eu vejo, né, desse homem
paralítico é com o homem, né? Que ele não tinha ninguém que o ajudasse a ser jogado ali no tanque. Então ele estava decepcionado com o tempo, decepcionado com o homem, e muitas das vezes nós nos encontramos assim, decepcionados, né, com o homem. As decepções, elas nos tornam pessoas frias, magoadas, rabugentas, impacientes, depressivas. E muitas das vezes não porque somos pessoas más, porque o Senhor está nos punindo por algo, mas porque fomos muitas das vezes machucados, feridos. E as feridas doem, magoam, machucam. E enquanto a bênção nos chega, muitas das vezes nós vamos nutrindo, né, esses sentimentos, né, de tristeza, chateação, né, e impedindo que a nossa bênção chegue logo, prolongando o nosso tempo de espera, né, e esquecendo que Jesus, Ele cura, liberta, salva, restaura. Eu sou testemunha disso. Minha família é testemunha disso. Do poder que o Senhor tem de restaurar, de curar, de libertar. Hoje eu te faço uma pergunta novamente. Qual decepção você está nutrindo que está impedindo que a sua bênção chegue? O que se passa dentro do seu coração para prolongar? E acabamos prolongando o nosso tempo de espera pela nossa confusão de sentimentos, de cansaço, decepções com o tempo e com o homem que nos cerca. E esquecemos que o Senhor tem todo o poder de transformar todas as coisas no tempo dele, da forma dele, né? Creia hoje que o Senhor, ele tem um novo tempo para a sua vida. Há esperança no Senhor. Creia que o Senhor tem um novo tempo para o teu casamento. O Senhor tem um novo tempo para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa. O Senhor tem um novo tempo na tua saúde. O Senhor tem um novo tempo de restauração em todas as suas áreas, financeira, os teus. E essa decepção eu consigo enxergar na vida desse homem que a cada dia só piorava. É onde eu vou falar sobre. E eu consigo ver uma terceira decepção na vida desse homem. Esse homem ele já estava decepcionado com o tempo, com o homem, e agora uma terceira decepção. Esse homem ele esperava as águas serem agitadas para que acontecesse de alguém jogar dentro das águas, né? E ele ser curado. Mas o tempo ele já esperava. Alguém para fazer isso ele também não tinha, porque as outras pessoas queriam ser curadas também e acabavam pulando ele na frente, né? Iam à frente dele. Mas esse homem ele se encontrava decepcionado porque todas as vezes que as águas eram agitadas, quem agitava as águas? As águas eram agitadas pelos anjos. E quem ordenava aos anjos que as águas fossem agitadas? E para que essas águas fossem agitadas pelos anjos, era necessário que o Senhor o ordenasse aos anjos que descessem lá e agitassem as águas, para que o primeiro que caísse depois que as águas fossem agitadas fossem sarados. E esse homem ele nutria já uma decepção para com Deus, porque não estava sendo da vontade dele. E muitas das vezes nós passamos por isso, mesmo estando dentro da igreja. Nós nutrimos uma decepção sem ao menos perceber. Porque muitas das vezes nós queremos do nosso jeito, do nosso tempo, na maioria das vezes, né? Nós queremos da nossa forma, a gente explica para Deus como a gente quer que Ele age, como Ele faz, como se o Senhor estivesse ali só para realizar as nossas vontades. E não é assim. Para tudo existe um propósito. E nós não enxergamos o além, mais à frente. Quem enxerga é Deus. E nos esquecemos que somos limitados. A nossa visão é limitada.
Então é preciso a gente estar em muita comunhão com o Senhor para podermos enxergar e ser revelado um pouco mais. Muitas das vezes, na situação da prova, da guerra, da luta, né, pensamos, por que o Senhor não cura se o Senhor tem todo o poder? Por que o Senhor basta só uma palavra dele? Mas esquecemos que cada um de nós temos Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E para que a gente possa se alinhar àquele propósito que Deus tem para a minha e para a tua vida, é necessário fazer um percurso. É preciso sermos moldados segundo a vontade dele, não a nossa, né? E muitas das vezes não queremos chegar ao ponto final, mas não queremos passar o processo. Essa é a realidade. E isso acontecia e acontece nos dias de hoje. Se eu não estou enganada, é Salmos 73 ou 74, mas acho que é 73. Que Asaf quase se desvia. Por quê? Porque estava prestando atenção na vida do ímpio. O ímpio era tão mau e era abençoado. E ele que estava ali na casa de Deus não acontecia. E nisso ele quase perdeu, né, a bênção dele, né? Mas quando ele entrou no santuário do Senhor, o Senhor restaurou a sua saúde mental, seu estado emocional, e ele caiu em si, né? Que para os ímpios ia vir a fase do sofrimento, né? Eles estavam plantando para colher. E no livro de Jeremias, eu não lembro qual versículo, onde que está a passagem, mas eu lembro que Jeremias, ele quase se desviou também, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. E ele tinha um chamado desde o ventre da mãe, que ele ia ser profeta, ele ia profetizar para as nações. E quando chegou o tempo de Jeremias profetizar para as nações, Jeremias falou para o Senhor que ele não queria. Ele recusou o chamado, porque ele falou para o Senhor que ele não sabia nem falar. O que está tirando você da direção da vontade de Deus? Eu também não sei falar, não tenho palavras bonitas, mas eu sei dizer que o Senhor é bom, que o Senhor muda vidas, que o Senhor restaura. Quantas das vezes, né? A gente se decepciona com alguma coisa, da igreja, familiar, alguma coisa que acontece, e a primeira coisa que a gente vai contra é Deus, né? E a gente começa logo a falar, não vou louvar mais no conjunto das irmãs, não quero mais esse departamento, esse ministério não é mais meu, né? Não, Deus não me vê. O fulano tá fazendo tudo errado e Deus tá abençoando lá. Quantas das vezes, nem que seja no inconsciente da gente, a gente fala isso, né? E eu acredito que Deus seja igual a gente, pai e mãe, né? Quando fica escutando as lastimações dos filhos, né? Senhor, eu creio que o Senhor fica vendo lá de cima, tadinho. O filho nem sabe o que eu tenho reservado para ele e ele tá aí. E o Senhor fica ali nos ouvindo, as nossas lastimações, as nossas murmúrias, né? Eu imagino que seja engraçado que, da mesma forma que falamos que não vamos mais trabalhar no ministério, nós não vamos mais louvar, não vamos mais isso, aquilo, quando nos magoamos com algo, a primeira coisa que fazemos é nos virar contra o Senhor, sem o Senhor ter culpa de nada. E o Senhor, ele diz a mesma coisa que ele falou para Jeremias, ele disse para mim e para você: eu estou contigo. Eu estou contigo. Calma, vai chegar a hora. Calma, tô te preparando. O tempo não é fácil, não é mesmo, mas o propósito é bem maior, a promessa é maior e as mudanças são grandes que o Senhor... Deus faz você entender hoje que essa situação não é para te fazer desistir.
Não é para te parar. Deus faz eu e você entender hoje que o propósito é muito maior do que nós possamos imaginar. Na minha e na sua vida. Na vida dos meus e na vida dos seus. A coisa é grande. E é dos céus. O Senhor não está punindo as nossas vidas com essas adversidades. Ele está apenas permitindo para que a gente possa ser moldados segundo a vontade dele. Para que nós possamos estar preparados para receber o que ele tem reservado para nossas vidas. E precisa de uma preparação. Deixa eu dar continuidade aqui nas decepções. Não vai ficar muito extenso esse vídeo. E eu vejo uma quarta decepção, quarta e última decepção, que esse homem paralítico estava. Ele estava com uma decepção de si mesmo. Então ele estava decepcionado com o tempo, ele estava decepcionado com o homem, com o próximo, ele estava decepcionado, nutrindo uma decepção a Deus, e ele estava decepcionado consigo mesmo. 4 decepções e uma promessa. Aquele homem, todas as vezes que a água era agitada, eu posso imaginar que ele tinha vontade de se jogar naquele tanque, de cair ali, de não precisar que ninguém fizesse isso por ele, mas ele não tinha como fazer aquilo. Então aquele homem, ele estava decepcionado consigo mesmo. Ele já tinha tentado, mas ele não conseguia com as próprias mãos. Porque tem coisas que a gente não consegue fazer. O que é meu e seu para fazermos, o Senhor dá condições e nós fazemos. Mas tem coisas que é só Deus. Só Deus faz por nós. O que está ao nosso alcance a gente faz. Mas tem coisas que é só Deus. E aquele homem decepcionado consigo mesmo, acredito que o Senhor tenha escutado as lamentações dele, né? Todos os sentimentos que ele sentia ali. E o Senhor só disse uma palavra: levanta, pega tua cama e anda. E aquele homem levantou e levou a sua cama. Ele estava curado, sarado, para a glória de Deus. E o Senhor, com uma única palavra, aqueles 38 anos foram resolvidos. Levanta, pega tua cama e anda. E aquele homem pegou a sua cama e andou. Foi embora. Mas no caminho dele ele encontrou os fariseus, que o questionaram, porque ele tinha sido curado de sábado. Naquele tempo, não se podia fazer milagres de sábado, não podiam trabalhar de sábado, era um dia de descanso para o povo fariseu. E eles questionaram ele, o milagre dele. E é o que vai acontecer comigo e com você quando a bênção chegar. As pessoas vão questionar por que ela, por que ele, por que a bênção chegou. Acontece muito isso, né? Mas o Senhor, ele confunde o inimigo. O Senhor, quando ele quer abençoar, não existe dia nem hora. Basta a palavra dele, a permissão dele. O nosso Deus, ele é um Deus de causas impossíveis. Como eu falei, o que a gente tem que fazer, Deus dá força e a gente faz. Mas tem coisas que é só com ele. E as impossíveis é a especialidade dele. Quando o médico fala que não tem mais cura, ele age, faz um milagre. Quando você perde seu emprego, precisa de uma porta aberta. Quando seu filho está nas drogas, seu esposo alcoólatra, o Senhor, ele vem e faz o sobrenatural. E tantas outras coisas. E assim como o Senhor falou para aquele homem: levanta, pega a tua cama e andas. O Senhor fala para você hoje: levanta,
Pega a tua cama, anda. O que tá impedindo? O que você não pode resolver, o Senhor pode. Chama a atenção dele para tua história, para tua causa, para tua situação. E quando a tua bênção chegar, leve a sua cama, para que você possa se lembrar de onde foi que o Senhor lhe tirou. Do lamaçal onde você vivia e o Senhor lhe tirou de lá. Seja físico, espiritual, mental, algo grande o Senhor fez na sua vida. Restaurou e vai fazer muito mais. Aqui tudo passa e muito rápido. Aproveite da melhor forma esse tempo aqui. Com as pessoas que você ama, com as pessoas que te aproximam de Deus, com a sua família, com aqueles que enxugaram suas lágrimas. E lembre-se que Jesus está contigo, independente da situação. Ele é um Deus que, em meio à morte, há vida. Não se esqueça disso. Em meio à morte, há vida em Cristo Jesus. E creia que vai ter culto de ação de graça, vai ter milagre, vai ter festa. E você que chegou até aqui, meu muito obrigado, Deus te abençoe, foi muito bom, muito prazeroso falar de Deus para você. Espero que uma sementinha tenha sido plantada aí no seu coração, que através dessas palavras sua fé tenha sido renovada e tudo é para honra e glória do Senhor. E eu estou aqui para dizer que Ele é bom, Ele está contigo, Ele te ama e Ele tem o melhor para a tua vida. Se você gostou, compartilha e curte para mim entender que foi bênção para a sua vida, assim como foi para mim. Deus te abençoe, viu?